Boa noite, gente. Então, nas últimas aulas, a gente viu vários tipos de convergência de variáveis aleatórias, né? Tive a definição da convergência quase certa, a definição da convergência em probabilidade e a definição da convergência em distribuição. E daí hoje a gente vai estudar quais são as relações entre esses tipos de convergência. Então, basicamente, a gente vai estudar existe algum caso em que se determinado tipo de convergência acontece, então outro tipo de convergência acontece? Existem contra-exemplos em que um tipo de convergência pode acontecer e o outro não? Quais são as relações entre esses tipos de convergência? Existem condições especiais em que um tipo de convergência garante o outro? A gente vai ver esse tipo de pergunta na aula de hoje. Mas antes da gente começar a estudar essas relações, a gente vai primeiro rememorar todas as definições de convergência que a gente viu de variáveis aleatórias e as principais propriedades desse tipo de convergência. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente viu três definições, né? A gente viu a definição de convergência quase certa, a gente viu a definição de convergência em probabilidade, e a gente viu a definição de convergência em distribuição. E como que elas funcionavam? Para a convergência quase certa, a gente começava olhando para esse evento, que é constituído por todos os elementos do espaço amostral, em que xn de ômega, a sequência de números reais xn de ômega, converge para o número de real x de ômega. Isso nos dá um evento, né? O evento em que xn converge para x. E se a probabilidade desse evento em que xn converge para x é 1, então a gente diz que xn converge quase certamente para x. A gente também definiu convergência em probabilidade. E ela acontece se a gente olha para esse evento em que o xn está epsilon distante do x. Se para todo epsilon a probabilidade desse evento vai para zero quando n tende para infinito, então a gente diz que o xn converge em probabilidade para x. Isso é, se a probabilidade do xn está epsilon distante do x, vai para zero quando n tende para infinito. E para todo epsilon. E daí, por último, a gente diz que o xn converge em distribuição para x. Se para todo x, que é um ponto de continuidade da acumulada do x, o limite quando n vai para infinito da acumulada do xn calculado no ponto x vai para a acumulada do x calculado no ponto x. Então, se a distribuição do xn quando n vai para infinito fica próximo à distribuição do x, a gente diz que o xn está convergindo em distribuição para o x. E essas são as principais definições que a gente viu nas últimas aulas. Mas a gente também viu um resultado importante para cada uma delas. Em primeiro lugar, a gente viu a unicidade da convergência em alguns cada tipo de convergência tem um tipo de unicidade respectivo. Então a gente viu que se o xn converge quase certamente para x e o xn converge quase certamente para y, então a probabilidade do x igual a y é 1. Isso é, o x equivalente ao y para quase todo o ponto do espaço amostral. A gente também viu que o xn converge em probabilidade para o x e o xn converge em probabilidade para o y, então a probabilidade de x igual a y também é 1. Então, a unicidade da convergência quase certa é a mesma da unicidade da convergência em probabilidade. E daí, por último, a gente viu que o xn converge em distribuição para x e o xn converge em distribuição para y, então a acumulada do x é igual à acumulada do y para todo ponto. Então, a gente viu que esse é um conceito um pouco mais fraco. E a gente viu, inclusive, na aula passada, um exemplo em que a acumulada do x é igual à acumulada do y, mas a probabilidade do x é igual a y não era 1. E daí, além da unicidade da convergência, a gente viu uma espécie de teorema fundamental para cada um desses tipos de convergência. Então, a gente viu que se a gente tem um evento ANM complementar, que são os ômegas em que o xn de ômega menos x de ômega em valor absoluto é maior ou igual a 1 sobre m, e a gente vê que para todo m a somatória da probabilidade do ANM complementar converge, então o xn converge quase certamente para x. Esse é um resultado mais forte, né? Pode acontecer do xn convergir para quase certamente para x, mas a condição desse resultado não está satisfeita. Mas se a condição desse resultado está satisfeita, então o xn com certeza converge quase certamente para x. A gente também viu que se o limite da esperança do xn é a esperança do x, e o limite quando n vai para infinito da variância de xn menos x vai para zero, então o xn converge em probabilidade para x. E a gente viu que se existe uma vizinhança do zero, em que a função geradora de momentos do xn converge para a função geradora de momentos do x, então o xn converge em distribuição para o x.
E com isso a gente viu algumas técnicas de demonstração muito importantes para provar cada um dos tipos de convergência. E daí com isso a gente fechou a nossa revisão sobre esses 3 tipos de convergência. E nessa aula a gente vai começar a estudar as relações entre esses tipos de convergência. Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Até lá!